Próximo dia 23 de dezembro, a patense Elisa Guedes irá lançar o livro Corpo Nu à Beira-Mar, uma coletânea de crônicas que exploram temas como arte, cultura, política, relacionamentos e muito mais, com um olhar refinado e uma linguagem que transita entre o humor e a reflexão. Elisa é uma figura marcante em Patos de Minas, tendo contribuído como educadora, gestora cultural e cronista. Seu trabalho literário nos convida a revisitar o cotidiano com olhos críticos e sensíveis, resgatando as nuances de nossas experiências diárias. Bom, e para falar sobre o lançamento do livro, recebemos ao vivo no estúdio Edilson Guimarães, a própria Elisa Guedes. Bom dia, Elisa. Obrigada por aceitar o convite aqui do Jornal da Manhã Patos. Seja bem-vinda. Bom dia, pessoal da Jovem Pan. Eu estou muito feliz de estar aqui, poder conversar com o povo patense um pouquinho sobre essa minha obra da maturidade. Excelente. Então vamos lá, Elisa. Corpo Nu à Beira-Mar é descrito como um diálogo entre o passado e o presente. Como é que você escolheu os temas que compõem as crônicas do livro? Olha, o cronista, normalmente, ele sente o cotidiano, ele observa as coisas e as pessoas, e, a partir daí, ele conta fatos e dá sua opinião e vai discorrendo sobre o viver e as questões mesmo do cotidiano. Então, é isso que eu faço. Eu gosto de observar, eu gosto de estar refletindo sobre o que eu vejo, e isso, naturalmente, sai em forma de crônica. Excelente. Olha, me corrija nessa palavra aqui se eu falar errado, hein? A palavra voyeur. 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 É usada no texto de divulgação para descrever o cronista. O que mais define a sua maneira de observar e registrar o mundo? O voyeur é um sujeito que, estando em um determinado lugar, ele observa como se estivesse, por exemplo, na janela de sua casa, observando o que se passa lá fora e, a partir dali, criando histórias. O cronista é um contador de histórias curtas. E ele conta essas histórias, logicamente, a partir do ponto de vista dele. Então, pode não ser o ponto de vista de todo mundo, mas como ele conta como se fosse uma conversa, um bate-papo entre ele e o leitor, acaba que a crônica se torna um espaço onde as pessoas vão para relaxar, para conhecer o ponto de vista do cronista a respeito da vida cotidiana, e é uma leitura gostosa, é isso que eu busco dar às minhas crônicas, um ar de conversa e um momento de relaxamento, sem muito esforço para a leitura, digamos assim. É um bate-papo, é um diálogo. Olha só que bacana. E por falar nisso, suas crônicas abordam também questões como envelhecimento, política e vida interiorana. Como é que essas vivências pessoais influenciam na sua escrita? Eu comecei a escrever na maturidade justamente no momento em que eu estou aposentada. E, então, eu carrego para essas crônicas uma vida muito longeva, né? E foi uma vida de muita vivência política, vivência na educação, vivência na cultura, tanto de Patos quanto de fora. E isso, então, me trouxe uma bagagem, um conhecimento, uma vivência que sai naturalmente. É claro, tomando cuidado para a crônica não ser muito datada, do tipo, eu falo dos anos 60. Não, eu busco temas que possam ter acontecido a partir de fatos dos anos 60, mas que tenham aplicação no hoje. Por isso que eu faço, então, uma síntese entre o ontem e o hoje. A minha vivência me traz o hoje, mas me traz também um pensamento que possa ser aplicado a partir daí para todas as pessoas, em todos os lugares e em todos os tempos. É essa ousadia de querer ser atemporal, né? Luiz André Nepomuceno destacou o equilíbrio em seus textos entre humor, ironia e seriedade. Você acredita que esse contraste reflete também na sua personalidade, Elisa? Sim. Eu sou uma pessoa crítica, observadora e crítica. Então, a partir daí, você acaba analisando os fatos da vida e as pessoas, trazendo ironia, porque
a ironia, vamos dizer assim, é o refinamento da crítica, né? E é uma forma como você mostra para o seu leitor a política, a cultura, a arte, as questões do cotidiano, os costumes, mas de uma forma irônica, às vezes sarcástica, que é o jeito como você chama a atenção para coisas que parecem corriqueiras, mas, no final das contas, apresentam problemas e merecem questionamento. O Brasil, por exemplo, sim, ele está rico hoje, essa polarização política que existe no Brasil, que acaba sendo também uma polarização religiosa, cultural, né? Não está só na política a diferença entre as pessoas. E isso tudo gera questões que preciso questionar. É preciso questionar até para a gente superar essa fase tão difícil em que a gente está. E eu me atrevo a mexer nesse vespeiro. Né? Olha só, ousada. Ô, Elisa, a gente já falou aqui sobre envelhecimento, política, vida interiorana. Entra aí o humor, a ironia, a seriedade. Agora eu quero saber, você se define como alguém que vive entre silêncios, vazios e faltas. Como é que essas características aparecem também na sua literatura? Olha, eu vou te dizer, o ser humano, ele tem um desejo tão forte e ele tem dentro de si uma falta tão grande que ele vive sempre buscando alguma coisa, sempre desejando. Quando consegue algo, aquele algo já não tem mais importância, ele quer mais e quer mais. E a gente precisa viver, eu creio que a gente precisa viver tentando preencher essa falta com coisas que realmente sejam importantes para o coletivo também, né? Então, essa falta que eu sinto, que é a de todo mundo, e que às vezes as pessoas preenchem com mais festa, com mais comida, com mais trabalho, com mais dinheiro, eu tento preencher com mais produção, com mais reflexão, oferecendo para as pessoas o que hoje eu tenho de melhor, que é a experiência de vida e um saber que eu fui acumulando também, né? Então, esses desejos e faltas, eles acabaram reproduzindo nessas crônicas que eu produzo hoje. Excelente. Elisa, e mudando de assunto para a gente fechar o nosso primeiro bloco, você chefiou a divisão de cultura entre 1994 e 1996 e também foi secretária municipal de Educação e Cultura entre os anos de 2001 a 2004. E temos aqui a lembrança de que você fez parte do processo de produção do primeiro CD de Patos de Minas, que inclusive foi gravado pelo nosso operador de som, o Beto Amorim. O que você se lembra aí dessa gravação, hein? Olha, naquele tempo, nós decidimos realizar um festival patense de música sertaneja. E nós ficamos muito surpresos, porque apareceram coisas lindas. Eram letras de muita poesia e melodias assim maravilhosas. Então, aquilo não podia passar em branco. Nós, inclusive, revelamos muitos compositores de Patos que a gente nem sabia que existia. E, a partir daí, não podia deixar morrer, né? Então, nós produzimos um CD que foi gravado nos estúdios do Beto Amorim e teve a produção do Shaolin. E ficou um CD muito bonito, né? Eu não posso citar os nomes aqui, não, porque eu não lembro dos 12 que estiveram presentes no CD. Sim. Mas realmente ficou muito bonito, eu guardo isso com muito carinho. E acho que ninguém se esquece, os próprios compositores, as pessoas que tiveram acesso ao CD. Realmente foi. E era uma fase efervescente da nossa produção cultural, né? Foi uma fase muito boa para Patos também. Que bacana, hein? Tem um pedacinho A gente ainda tinha carnaval de rua, né? E era linda, a Major Gotti ficava muito bonita naquela época. Estamos falando aí de 20 anos atrás, né? 20 anos atrás. Tínhamos programas de música
tanto música popular quanto música sertaneja, enfim, era uma fase assim da cultura patense que resgatava muito da nossa alma interiorana, mas de belezas inigualáveis, como é Minas Gerais em geral. Excelente. Beto Amorim tem uma música Patos de Minas cantada pelo Guilherme Manito ali para rodar pra gente, não é isso, Beto? Sim. Roda aí, Beto. Vamos escutar um pouquinho antes do intervalo. Há muitos anos, viajantes, boiadeiros, comerciantes, tropeiros, cavalgando então chegaram neste recanto, pontilhado de lagoas, encontrando a terra boa, por aqui alguns ficaram. Li nos arquivos de recordações. Estou aqui perguntando a Elisa, gente, sobre o Guilherme Manito, né? Para quem não conhece, assim como eu, quem é o Guilherme Manito? Aí você me contou, né, que é filho do Manito. Ele é filho do Manito, um cantor famoso nosso, que fez muito sucesso aqui e na região inteira, né? E acabou influenciando o filho dele, o Guilherme Manito. E ficou excelente, né? Ficou muito bom. Tem também uma música dos Lascadões, né? Muito bonita, uma letra maravilhosa. Agora eu quero saber quais são as suas influências na literatura, os autores e autoras que de alguma forma te norteiam. Eu tenho lido muitos cronistas justamente porque é o gênero que eu escolhi. Então, nós temos os cronistas antigos, o grande reinventor da crônica brasileira foi Rubem Braga, né? E a partir de Rubem Braga, então, a gente tem produzido crônicas, aquelas dos anos 60, com Paulo Mendes Campos, Clarice Lispector, Fernando Sabino, até chegar aos cronistas de hoje, que também, jovens ainda, escrevem de uma forma mais dinâmica, mais atual, mais interessante para os jovens, como é o caso do Gregório do Vivier, do Antônio Prata, do Julian Fuchs. E esse pessoal, então, eu tento fazer uma miscelânea, porque a linguagem hoje mudou tanto. Você tem que escrever de forma fluente, rápida, frases curtas, um vocabulário forte, para ser lido e agradar as pessoas. Inclusive porque as minhas crônicas eu publico no Facebook. E a linguagem de Facebook é uma coisa que eu estou aprendendo todo dia. Sim. Eu que venho de Rubem Braga, né, estou tendo hoje que entrar no mundo do Gregório do Vivier. Isso tudo exige um aprendizado muito grande, porque a linguagem mudou muito, né? As pessoas hoje falam as coisas assim, muito mais no ritmo de TikTok do que no ritmo de um livro. Então, eu tento trazer um livro um ritmo mais dinâmico, né, para um livro que tem a pretensão de ser lido por todas as faixas etárias. Sim. E quais foram os maiores desafios ao transformar suas observações e reflexões em textos para um livro, Elisa? Bom, a minha maior dificuldade, o meu maior desafio é justamente captar uma linguagem mais atual, né? E também mover de uma certa forma os saberes que eu trago ao longo da vida, de forma a ter interesse para um público atual, principalmente o tipo de público de rede social, né? É uma questão, então, que eu estou aprendendo muito. Aliás, dizem que para as pessoas maduras, esse aprendizado ele nos torna sempre, tornando mais ativos, acaba por nos ajudar a manter o cérebro, né, em bom funcionamento. Sem dúvida. E, então, a minha crônica também é uma forma de resistência ao passar do tempo, né? E para quem você idealizou o Corpo Nu à Beira-Mar, quem é que você espera alcançar aí com as suas crônicas? Pois é. Eu espero alcançar um público maior, eu tenho essa pretensão, né? Pessoas que de todas tenham as idades? De todas as idades e todo tipo de pensamento, né? Quem não concorda comigo vai ler até para poder
criticar ou não concordar de uma forma racional, e quem concorda vai ver uma forma talvez mais divertida. Eu tento escrever com bom humor, né? Então, é retratar o cotidiano de uma forma divertida, para que as pessoas possam, se divertindo, refletir e aprender. Que bacana. É coisa de professora. Sim. Ô, Elisa, então conta pra gente onde é que será o lançamento da obra. A gente já sabe que é dia 23, qual horário e como é que as pessoas podem ter acesso aí ao seu livro? O livro, então, é Corpo Nu à Beira-Mar, né? É um livro de crônicas, e ele será lançado lá no restaurante do HZ Hotel, no dia 23 de dezembro, às 20 horas, e o restaurante estará aberto ao público, e eu estarei lá autografando e aguardando todos aqueles que gostem de leitura e que gostem até de um encontro cultural, porque a ideia é promover, organizar um espaço em que as pessoas possam se encontrar, né, e discutir seu gosto e ter uma vivência mesmo ali naquela véspera de Natal. Excelente. Ô, Elisa, e para a gente finalizar, você poderia ler um trecho da crônica que você mais gosta aí na coletânea? É uma crônica, talvez não seja a que eu mais gosto, mas é aquela que eu acho que fala mais do dia a dia das pessoas e de coisa que todo mundo vivencia, que é a questão do consumo e da busca de ser feliz. Essa busca de preencher esse vazio, né, por meio do consumo. Sim. Então, eu digo o seguinte, o slogan do supermercado famoso é: o que faz você feliz? Nos cartazes espalhados pela loja, anunciam lugar de gente feliz. Mas, entre os fregueses que saem carregando as compras, nenhum está rindo, muito menos com cara de gente feliz. Aliás, todo mundo sai dali cansado, arqueado pelo peso das sacolas e um pouco mais pobre. Essa mistura de felicidade com consumo não faz sentido. O sujeito entra na loja, passa por uma tortura de 1000 opções, 1000 modelos produzidos justamente para mantê-lo no estabelecimento. E, já confuso e irritado, acaba comprando no impulso para poder sair mais depressa. Às vezes, grande parte das vezes, arrepende-se, mal dobra o quarteirão. E aquela rede mundial de sanduíches ainda diz: amo muito tudo isso. E haja carboidrato, entre outros venenos. Você ama, fica feliz e morre cedo. Bem, morrer cedo acaba tirando o tempo de ser infeliz. Olha só que bacana, hein? E o livro é cheio assim? Desse é jeito, isso, olha só que leitura mais boa, hein, Elisa? É a vivência, é o que as pessoas vivem mesmo. Sim. No seu dia a dia. É isso que eu busco questionar. Que legal. Bom, e para a gente encerrar, a gente tem aí mais uma música produzida pelo Shaolin também, Oba. durante a sua gestão como secretária de Cultura. Sérgio Moreira, Patureba. Solta aí, Beto. Eu sou de Patos, Patos lá de Minas, Patos das meninas, morenas, loiras, belas. Eu sou de Patos, terra aqui da milho, pouco mais espiga, nós somos paturebas. Eu sou de Patos, Patos lá de Minas, Patos das meninas, morenas, loiras, belas. Eu sou de Patos, terra aqui da milho, pouco mais espiga, nós somos paturebas. Sou patureba estando aqui ou lá, aonde quer que eu vá, aonde quer que eu vá. E patureba enverga, mas não quebra, enverga, mas não quebra, enverga, mas não quebra. Aí, ô Elisa, muito obrigada, viu, pela conversa. Desejamos muito êxito no lançamento do seu livro de crônicas, O Corpo Nu à Beira-Mar. E te aguardamos em oportunidades futuras para falarmos mais de literatura e cultura. Para você, muito sucesso, viu? Bom dia. Bom dia, eu agradeço muito a Jovem Pan. Obrigada, gente. Eu aguardo lá, dia 23 às 20 horas.